Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal sobre Power BI e o vídeo de hoje é uma continuação da aula passada. Na aula passada nós aprendemos a como calcular um percentual do total, ou seja, nós vemos qual é o valor, né, em percentual de um total de vendas que é os nossos R$ 692.650. Mas, lembrando lá do nosso modelo de dados, nós temos duas filiais. Nós queremos agora calcular um percentual que seja aberto por filial, ou seja, eu quero ver esse valor aqui percentual por mês, mas agora eu quero abrir isso por filial. Então, se eu colocar aqui a minha coluna filial aqui no meu modelo de dados, esse percentual aqui, ele vai estar errado, né? Esse percentual de 3,65 não é do total de vendas que eu tive somente da minha filial 1. Ele vai me mostrar do total de vendas, que é o 692, que é a soma da filial 1 com a filial 2. Então, o que nós vamos fazer nesse vídeo hoje é fazer um percentual que seja do total da filial 1 e um percentual do total da filial 2. Então, vai ser um valor diferente do percentual do total. Então, vamos começar a fazer então. Então, aqui, vou criar aqui uma nova medida. Essa nova medida vai ser bem parecida, né? É uma variação daquela medida da aula anterior. Nós vamos criar ela aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, vendas por filial. Ela vai funcionar da seguinte forma. Eu vou usar uma calculate, que ela vai funcionar para alterar o meu contexto, então a calculate vai ser sempre utilizada dessa forma. Nós vamos fazer uma somatória do nosso valor de vendas, né? Então, valor de venda. Então, eu vou fechar aqui a minha sum. E aqui eu vou utilizar uma expressão para poder alterar esse contexto de filtro, né? Então, esse contexto a gente vai utilizar uma função aqui chamada allExcept. O que ela vai ser? Ele vai retornar todas as linhas de uma tabela, exceto aquelas que tiverem sido afetadas por filtros específicos de uma coluna. Ou seja, eu quero que traga todos os meus valores de venda, mas é para desconsiderar todos os filtros, exceto o filtro de filial. Então vamos lá. Então eu vou vir aqui, ó, ao Except. Vou fazer um filtro em qual tabela? Na minha tabela de venda. Ok? Na minha tabela de venda. E eu quero que desconsidere o filtro de filial. Então, é basicamente isso que nós vamos fazer. Vamos fechar aqui a minha Except, vamos fechar aqui a Calculate, Enter, e vamos ver como é que ela vai funcionar. Eu vou colocar ela aqui na minha tabela, e olha que interessante. Até aqui, o final de dezembro da filial 1, você vê que o valor se repete. 381.640. E o valor daqui da filial 2 é 311.010. Então, ele sempre se repete esse valor aqui. Então, agora, o que a gente precisa fazer é simplesmente uma divisão entre o meu valor realizado com o valor que eu realizei na minha filial 1 e na filial 2. Ok? Então, é bem simples, é basicamente uma alteração da aula passada. Vamos fazer aqui agora. E vamos criar essa nova medida. Essa nova medida ela vai se chamar percentual, não do total, né? Vamos botar percentual filial, tá? Percentual filial. E aí ela vai ser uma divisão, uma divide, entre o meu total, que é o meu valor de vendas, né? Que aqui eu chamei de realizado, versus o meu denominador aqui, que vai ser o que a gente acabou de calcular, que se chama vendas por filial. Então, vou fechar aqui a minha divide, ela vai simplesmente fazer uma divisão, certo? Pegar aqui o meu percentual por filial, vou colocar aqui e colocar aqui o percentual. Sinalizei ele aqui como percentual. E está com duas casas decimais. O que ele está fazendo aqui agora, então? Ele está pegando
essa minha filial aqui, se você somar todos os valores que estão aqui associados à filial 1, ele está dando 100. E se ele somar todos esses valores aqui da minha filial 2, da filial 2, também vai dar com 100%. Vamos ver isso aqui de uma forma mais ilustrativa. Vamos botar isso aqui como uma matriz. E eu vou colocar a minha filial na coluna, tá? Então eu vou vir aqui, colocar aqui a filial como coluna. Então olha que interessante. Então, agora eu tenho aqui, ó, pela filial 1 e a filial 2, quais são os valores representantes aqui. Então, para a filial 1, em janeiro, eu vendi 6,63% do total da filial 1. Já se for para a empresa inteira, é 3,65%. Então, a gente consegue fazer essa leitura dessa forma. Então, uma coisa é eu analisando o meu valor total da empresa e uma outra coisa eu analisando somente uma filial, como é que foi o comportamento de vendas por mês, certo? Assim como nós fizemos na outra vez, vamos criar isso aqui também com variáveis, tá? Então vamos criar aqui uma nova medida. A variável é uma forma mais otimizada de você fazer uma medida, você não precisa fazer uma medida intermediária. E vamos fazer ela então com variáveis. Vai ver que vai ser a mesma coisa, tá bom? Então eu vou colocar aqui percentual, vou escrever só para não ficar igual, tá? Percentual filial. E ela vai funcionar da seguinte forma. Vamos aumentar ele aqui, ó, só para ficar fácil de visualizar, tá? E aí ele vai ser variável. Sobre as variáveis, você tem que ter um certo cuidado, né? Principalmente na hora de renomear elas. Você não pode colocar, por exemplo, um nome com espaço, então tem que ser tudo junto. E você também não pode colocar, por exemplo, um nome que já existe uma medida. Então tem que ter esse cuidado também. Então, vamos colocar aqui então a nossa primeira variável, que vai ser vendas por filial, tá? Ela vai ser o quê? Vai ser uma calculate, assim como nós fizemos na outra, uma soma do nosso valor de venda. Fecho aqui a soma. Eu vou vir aqui no filtro e aqui eu vou selecionar a minha all except, ou seja, ele vai trazer todas as linhas de uma tabela, exceto aquela que eu especificar na medida. Na medida eu vou colocar qual é a minha tabela que eu quero filtrar, que no caso é a minha tabela de vendas, certo? E qual é o nome da coluna que eu quero que ele desconsidera, é a minha filial. Então, filial, e fecho aqui a minha all except, fecho aqui a minha calculate, ok, já fechamos a primeira variável. Agora, a segunda variável vai ser a minha variável de vendas, né? Vendas total aqui, vamos assim. As minhas vendas total vai ser uma soma, né? Uma soma do meu valor de venda. Que está aqui, valor da venda. Fecho aqui a minha segunda variável. Vamos aplicar aqui, toda vez que você criou as variáveis, depois você vai colocar um return, né? Colocar um return. E nesse return você vai dizer o que você vai querer fazer agora com essas variáveis. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Vou fazer uma divide. Vou colocar a vendas total, né? Então aqui vendas total. Okay. Uma outra coisa que é interessante você observar é que nas variáveis, quando você começa a escrever elas aqui, ó, você vai ver que tem duas simbologias. Uma é calculadora, que é o desenho da calculadorazinha, quer dizer que é uma medida. E se for um X e um Y aqui, como se fosse um símbolo de funções, esse símbolo indica que é uma variável, tá? Então, vamos pegar aqui então vendas total e vou colocar como denominador a vendas por filial. Ok, vou fechar a minha divide e pronto. Agora, nós acabamos de criar essa mesma medida que nós fizemos lá anteriormente, só que agora fizemos ela com variáveis em uma única medida, não precisamos de
aplicar duas medidas para poder fazer ela. Bom, o vídeo de hoje era isso. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, deixa aí também uma sugestão de o que vocês querem ver aqui. Se vocês querem ver mais vídeos com visuais, se quer ver vídeo com DAX, vocês que sabem. Até uma próxima e valeu!